Aprendendo com Chico Xavier. Novamente, Vozes do Grande Além. Um livro psicofônico. O Chico, no final do trabalho Desobsessão, um mentor, um amigo espiritual, comunicava por intermédio dele e foram gravados. A reunião, na noite de 28 de junho de 1956. Mensagem belíssima, seríssima. Desdobra o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. É um desdobramento. Mediunidade e Espiritismo. O mensageiro começa assim: nós rogamos vênia aos amigos pela extensão do vídeo. Mais longo um pouco, porque o assunto, ele desdobra e esmiuça o ensinamento, o tema de mediunidade e espiritismo. Roguemos a bênção de Jesus em nosso favor. Assim começa o mentor incorporado no Chico. Assuntos existem no âmbito de nossa construção doutrinária que nunca serão comentados em excesso. Reportamo-nos aqui ao tema, põe entre aspas, Espiritismo e Mediunidade, para alinhar algumas anotações que consideramos indispensáveis à segurança de nossas diretrizes. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Médium, em boa sinonímia, segundo cremos, quer dizer meio, entre aspas. Médium quer dizer meio. Médium, em razão disso, dentro de nossas fileiras, significa intermediário, medianeiro, intérprete. Médiuns, por isso, existiram em todos os tempos. Na antiguidade remota, eram adivinhos e pitonisas que, frequentemente, pagavam com a vida o conhecimento inabitual de que se faziam portadores. Eram crucificados, queimados em fogueiras. Na idade medieva, eram santos e santas, quando se afinavam à craveira religiosa da época, ou então feiticeiros e bruxas recomendados à fogueira ou à forca, quando se não ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. Hoje, possuímos-los em todos os tons, em dilatadas expressões polimórficas. Médiuns psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores, intuitivos, médiuns de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. No próprio Evangelho, em cujas raízes divinas o Espiritismo jaz naturalmente mergulhado, vamos encontrar um perfeito escalonamento de valores, definições e atividades mediúnicas. Vemos a mediunidade absolutamente sublimada em Nossa Mãe Santíssima,
quando registra a visitação das entidades angélicas. Reconhecemos a clareaudiência avançada em José da Galileia, quando recolhe dos mensageiros do plano superior comentários e notícias acerca da gloriosa missão de Jesus. Os anjos apareceram também para José. Era uma menina e grávida. Como? Simão Pedro era médium da sombra, quando se adaptava à influência perturbadora que muitas vezes se sentia objeto, e era médium da luz, quando partilhava a claridade divina em sua vida mental. É muito grande Simão Pedro, e mesmo assim, às vezes, se ligava com as trevas. O que sobra para nós? O mesmo Simão Pedro, Tiago e João foram médiuns materializadores no Tabor, favorecendo a aparição tangíveis de instrutores da mais elevada hierarquia. João, o grande evangelista, foi médium na mais sublime acepção da palavra, quando anotou as visões do Apocalipse. Lá na ilha, os companheiros do Senhor, no dia inolvidável do Pentecostes, foram médiuns de efeitos físicos, médiuns poliglotas e psicofônicos, da mais alta, da mais nobre expressão. Chico Xavier é um médium desse tipo, poliglota, todas as mediunidades desenvolvidas. Saulo de Tarso foi notável médium de clarividência e clareaudiência às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com o Divino Mestre. Todavia, não será lícito esquecer os possessos, os doentes mentais e os obsediados de todos os matizes de sua passagem direta entre os homens. Eram também médiuns. O obsedado, possesso, é um médium das trevas. Precisamos, assim, na atualidade, encarecer a diferença, a fim de que não venhamos a guardar injustificável assombro diante de fenômenos que não condizem com o imperativo de nossa formação moral. Médiuns existem, tanto aí quanto aqui, nas esferas de serviço em que nos situamos. Emmanuel foi médium das luzes celestes para ditar pelo Chico o livro Paulo Estevão. Médiuns permanecem em toda parte, porque mediunidade é meio de manifestação do espírito em seus diversos degraus de evolução. Por esse motivo, o grande problema dos trabalhadores mediúnicos é aquele da sustentação de boas companhias espirituais em caráter permanente. O melhor médium, um bom médium, é aquele que é amigo dos bons espíritos. O que a gente tem que fazer para ser amigo dos bons? Ser bons, cumprir deveres e obrigações. Mal se descerram faculdades psíquicas ou percepções mentais um tanto mais avançadas em alguém, corre na direção desse alguém a malta dos desencarnados que não plantaram o bem e que, por isso, não podem recolher o bem de imediato nas leiras da vida. No livro Libertação, extraordinário, de André Luiz, a Margarida estava obsediada, ia ser mãe da Matilde, uma entidade elevadíssima. As trevas colocaram 60 obsessores em cima da Margarida. Depois graças a Matilde e aos mentores, ela se libertou.
mal surge, eis porque um fulcro de fenômenos medianímicos é motivo para a vasta meditação de nossa parte, competindo-nos a obrigação de prestar-lhe interessante socorro, incessante socorro. Pois, em verdade, são muito raras as criaturas encarnadas ou desencarnadas que logram manter contato permanente com a orientação superior, de vez que, se é fácil acomodar-nos no convívio das inteligências ambientadas nas zonas inferiores, é muito difícil acompanhar os servos da verdade e do amor que, em procurando a comunhão com o Cristo, se confiam intrépidos e humildes ao apostolado da grande renúncia. É o caso de Emmanuel com Chico Xavier. Chico é um médium do Cristo. Imperioso assim é que vivamos alerta, sem exigir dos médiuns favores que não nos podem dar e sem conferir-lhes privilégios que não podem receber, garantindo-se desse modo a estabilidade e a pureza de nossa doutrina, porquanto o Espiritismo é como o sol, que resplende para todos. E a mediunidade é a ferramenta que cada criatura pode manobrar no campo da vida, na edificação da própria felicidade. Mediunidade bem aproveitada, felicidade. Felicidade inabordável. Quantas, porém, se utilizam de semelhante ferramenta para a aquisição de compromissos escusos com a delinquência? Em razão disso, é indispensável compreender que mediunidade é mediunidade e espiritismo é espiritismo. Mediunidade é um fenômeno, como a visão, a fala. Ajustemo-nos, desse modo, aos princípios salvadores de nossa fé. A fé espírita é salvadora, é o consolador prometido por Jesus que Deus mandou para a Terra. E, na posição de instrumentos do progresso e do bem, com mais ou menos expressão de serviço nas atividades mediúnicas, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, procuremos, antes de tudo, a nossa efetiva integração com o Mestre Divino, para que não nos falte ao roteiro a necessária luz. Efigênio S. Vitor ditou esta mensagem incorporada no Chico, Psicofonia. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos fortaleça no movimento doutrinário do espiritismo cristão. Até mais outro vídeo.